Motivação e liderança também andam juntas. O líder não é um ser superior, um super-herói com superpoderes e também precisa ser motivado. Para falar sobre o tema, nós convidamos agora a Cleusa Repúdio. Gente, boa tarde. Eu fiquei aqui incumbida de encerrar a nossa conversa. Queria primeiro me apresentar. Eu sou Cleusa. Hoje estou no Instituto Gesto, mas fui secretária de Educação por 14 anos. Sobrevivi, então tenham esperança, né, Antônio? E muito feliz, eu brinco que eu sinto falta todo dia da vida da secretaria e do quanto a gente pode fazer tendo a caneta na mão. Porque, de verdade, vocês têm a caneta e as decisões na mão. E aí eu queria fechar essa tarde, né, primeiro agradecendo demais a secretaria, a vocês, de abrirem as portas para que a gente, lá do Instituto, pudesse trabalhar junto com vocês nessa difícil tarefa de fazer com que as lideranças se entendam lideranças e consigam passar isso lá na ponta. Eu estava ouvindo o que vocês estavam colocando, e o grande desafio, né, que o professor falou aqui, são as 1.500 e tantas escolas. Porque aqui no gabinete fica tão mais tranquilo e, ao mesmo tempo, tão desesperador, né, de como é que a gente faz, lá na ponta, tudo isso que a gente ouviu aqui. E eu queria abrir a nossa conversa dizendo assim, tem duas coisas nessa vida que são muito difíceis. Uma é ter filho e criar. Você não devolve, é seu. Né? E depois vai crescendo e vem os netos. A segunda é ser governo. É muito, muito difícil ser governo. Todo mundo fala mal da gente, mesmo quando a gente está acertando. E ter a motivação e o propósito de... Não é porque a gente é bonzinho, não. É porque a gente acredita que muda o mundo, que é tão forte, que é tão poderoso, que muda a vida das pessoas. Por que eu estou falando isso, né? Porque ser governo, eu acho que foi o maior desafio da minha vida. Porque quando eu era fora do governo, quando eu estava fora, eu sempre tinha uma crítica. E dizia, por que esse povo não faz? Por que não resolvem o problema? Quando eu virei governo, em 2000, pela primeira vez, eu descobri a 8666, que é a lei das licitações. Não é à toa que ela tem o número do demônio, 666. Né? Porque ali, essa lei atrapalha e diz tudo que a gente não pode fazer. Ela só não nos ajuda a resolver o problema. E aí eu descobri que a gente, que é secretária de Educação, e que eu achava que eu ia mandar em todo mundo, era a pessoa que mais tinha que conciliar. Quem está na Secretaria de Educação, e principalmente no cargo que vocês estão, a gente precisa aprender a ser líder, a ter a escuta e a ter uma paciência. Que eu brinco e digo assim, quem veio nesta vida e trabalha na Secretaria de Educação não volta mais, pagou. Não vai voltar, pagou todas as suas dívidas, ajudou as pessoas e melhorou a vida de muita gente. Né? A gente precisa... Ninguém aqui está obrigado, tá? A gente, nessa vida, faz escolhas. E se escolheu fazer parte de um projeto político, porque é um projeto de política pública. Deixou de ser um projeto partidário quando ganhou a eleição. Você ganha a eleição, você governa para todo mundo, para quem votou em você, para quem te ama e para quem te odeia. Né? E aí, quem está aqui há bastante tempo e agora está mais perto da secretaria, sabe o desafio que é
fazer as escolhas certas para chegar lá na ponta nos meninos. Vocês já pensaram que o que vocês decidem no gabinete que eu estava agora há pouco é o que eles vão comer, é o que eles vão aprender, é o que eles vão vestir? A gente decide sobre a vida deles. Eu lembro muito bem quando eu decidi tirar o açúcar da merenda escolar, porque a Secretaria de Saúde tinha me alertado que a gente tinha na secretaria o pior dos mundos, as crianças obesas, desnutridas. Por quê? Porque tinha uma dieta rica em carboidrato e rica em açúcar. E aí eu resolvi tirar o açúcar da merenda escolar. Sabe onde eu fui parar? Na CPI. Porque o cara que vendia 100 toneladas de açúcar para a Secretaria de Educação ficou muito bravo. E, em 2 anos, a gente diminuiu as cáries em 72%. Cárie em criança pobre significa arrancar dente. Então, as decisões que a gente toma e saber tomar as melhores decisões influenciam na vida deles. Se eu tirei o açúcar, se a gente muda a merenda, qualifica a segurança alimentar, o sistema de saúde vai ficar bem menos pressionado. Isso é dinheiro, se não for só direito, isso é dinheiro. Se as crianças aprendem, se alfabetizam na idade certa, fazem as escolhas boas, elas custam menos economicamente para o país. Se não for pelo direito, que seja pelo bolso. Mas quando a gente está falando de liderança, e quando a gente olha, né, para o país que a gente se tornou, porque eu não acho que a gente seja assim, de verdade. Eu não acho que a gente seja homofóbico, racista. As crianças não nascem preconceituosas. Quem trabalhou em creche aqui sabe, você põe 2 bebês para brincar, eles vão brincar, não importa que um é branco e o outro é preto. Eles vão brincar. Por que a gente se tornou um país desse jeito? Porque a escola não cumpriu o papel dela também. Se a gente tivesse cumprido o papel dela, a gente não estaria vendo um homem morto num porta-mala. A gente não estaria vendo uma série de coisas. A escola não cumpriu todo o papel que ela pode cumprir, mas ela sozinha também não resolve. Então, quando a gente está falando de uma Secretaria de Educação, ela tem o poder de estar em lugares que mais ninguém está. Eu lembro perfeitamente quando a gente ia fazer todo o trabalho lá de organização da rede, as escolas, às vezes, eram o único equipamento público de um bairro inteiro. Então, a escola tem um poder que a gente nem usa e nem imagina. Mas, para poder usar bem esse poder, a gente precisa aprender a ser líder. Eu tenho 2 coisas para contar para vocês. Primeiro, ninguém gosta de chefe. Então, conformem-se. Paciência. Segundo, sempre que lá na ponta alguém não quer fazer alguma coisa, sabe o que eles dizem? A secretaria que mandou. Já ouviram? Ou só eu passei por isso? E eu falava assim, secretaria, que entidade é essa? É igual ao mercado. O mercado decidiu. Quem é o mercado? Quem é a secretaria? E mesmo nessa equipe, gente, uma das coisas que a gente precisa aprender é dizer que não concorda aqui. Porque eu não sei se acontece aqui, mas comigo acontecia o seguinte, está tudo certo, tá? Ajeitamos, esse é o projeto? Vamos lá contar para as diretoras? Vamos. A primeira diretora que reclamava, alguém do grupo dizia assim, eu sabia, mas ele quis fazer. Fora quem cruza o braço e diz assim, estou só esperando para ver dar errado. Então, vai embora da secretaria. Vai fazer outra coisa. O trabalho já é duro demais, com as pessoas de fora contra. Imagina ter dentro. Então, tudo que a gente quer fazer, essa transformação, e hoje eu trabalho lá no Gesto, com o Bruno, com a Lua, o legal é, a gente tem gente mais nova, que tem a ousadia,
Gente mais velha como eu, que tem menos ousadia, mas os 2 pés no chão, então tem hora que a gente precisa aterrissar. O mundo é lindo, mas é duro. Né? A gente pode mudar o mundo se a gente mudar as pessoas. Se a gente não consegue mudar as pessoas, a gente não muda o mundo. E a escola é o lugar de promover mudanças. Ninguém nasce folgado. Ninguém nasce folgado. A gente olha nas escolas, as mães vão buscar, as mães, as avós, as tias, as famílias. Tem mãe que deixa, ou mãe, ou quem quer que seja, deixa a criança carregar sozinha as suas coisas, enquanto outras vão lá e carrega tudo. Pega tudo, inclusive a criança no colo. Aí, quando tem 15 anos, diz assim, não sei por que larga tudo. E aí, na escola, a gente não carrega tudo para todo mundo. A gente ensina autonomia. E a gente ensina que nós estamos num grupo diverso. E um grupo diverso tem quem eu gosto, quem eu não gosto. Quem eu me dou bem e quem eu me dou mal. Numa equipe, e é muito comum numa equipe grande como essa, a gente não se dá bem com todo mundo, mas a gente precisa conviver com todo mundo e trabalhar com todo mundo. Quando a gente, no Instituto, decidiu trabalhar com a questão das lideranças e com o trabalho, é porque a gente entendeu que não adianta só cuidado pedagógico. Você tem um conjunto de coisas dentro da secretaria, e aí entra administrativo, entra financeiro, entra as pessoas, para que as crianças possam aprender. Não tem projeto pedagógico que se sustenta sem dinheiro. Não é isso? Não tem projeto pedagógico numa escola se não tem professor. Mas também não dá para conviver com um professor que tira licença na escola pública, mas dá aula na escola privada. No mesmo dia. Isso é coerência, mas a gente tem que supervisionar, a gente tem que organizar. Como é que a gente faz tudo isso? Não é sendo complacivo ou dizer que está tudo bem. Se eu, no professor, não veio trabalhar, como é que eu vou substituir? O que é que eu vou fazer? As pessoas ficam doentes, sim. Mas tem gente, na maioria das vezes, que é parceiro e que cumpre o seu papel, mas também tem gente que não cumpre. E quando um professor, uma diretora, alguém aqui da secretaria deixa de cumprir o seu papel, tem lá na ponta o reflexo. Aluno que ficou sem aula, diretora que não consegue resolver todos os problemas, e a secretaria que, às vezes, até chegar a informação, leva um tempo. Então, a ideia da conversa hoje, de todo esse trabalho, né, é de como a gente que está lá no terceiro setor agora consegue ajudar a secretaria e não ao contrário. Quem está dentro do problema são vocês. O que a gente pode ajudar é trazer boas escolhas. Olha, o que seria bom aqui para o Rio de Janeiro? O que seria bom para Caruaru? O que seria bom para as outras cidades onde a gente trabalha? A gente trabalha hoje em mais de 30 cidades com culturas completamente diferentes, tamanhos completamente diferentes. A gente ainda brincou no último Redes que Transformam, né, que o Antônio estava lá, que a gente tinha a maior rede do Brasil, que era um orgulho para nós, e a menor rede do Brasil, que é uma cidade na Amazônia, que a gente trabalha, que tem menos de 20 escolas. Só que, para chegar nessa escola, são 17 horas de barco, do último lugar onde chega um avião. Então, se vocês estão achando Campo Grande longe, experimenta ir lá fazer o plantar. Tudo é ponto de vista. Então, eu queria encerrar essa conversa, assim, primeiro, agradecendo demais a abertura de vocês. Tem lugares que a gente trabalha que as pessoas não estão dispostas a mudar. Porque elas dizem assim, faz 15 anos que eu trabalho assim. Você acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Acho. Porque se o IDEB ainda não está bom, alguma coisa está errada, criatura. É igual, às vezes, eu converso com um professor e eu falo, se eu pudesse,
todo ano eu faria uma fogueira dos cadernos. Sabe aqueles cadernos que a gente gosta de fazer? Eu tinha. Porque tem professor que tem o mesmo caderno há 20 anos. Fala assim, ó, aqui, ó, primeira aula, segunda aula, terceira aula. O mundo todo evoluiu. Mas faz 20 anos que ele dá aula com o mesmo caderno. As crianças não são as mesmas de 20 anos atrás. A gente é analógico, eles são digitais, completamente diferentes. Então, que esse seja mais um desafio que essa secretaria está, que não são poucos os desafios que vocês têm, mas a gente, às vezes, faz as escolhas. Se vocês escolheram estar aqui, numa administração que quer fazer diferente, então ajudem a fazer diferente. Porque, para subir a ladeira, todo mundo precisa empurrar, gente. Ficar só supervisionando ou esperando dar errado, não faz isso. Vai fazer outra coisa. Porque, na educação, não tem espaço para quem não acredita que a gente muda o mundo. Eu ainda brinco com os meninos, eu falo assim, gente, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu faço o que eu gosto, ajudo as pessoas e ainda ganho para isso. Não é? Vocês mudam a vida desses meninos e meninas. Vocês dão alternativas, dão escolhas para eles. Eles podem ser o que eles quiserem, desde que eles aprendam, que eles saibam ler, escrever, contar, fazer o que a gente vai para a escola para fazer. Outro dia, uma professora ficou brava comigo e fez assim, a gente vai para a escola para socializar. Eu falei, então, vamos parar de construir escola e vamos fazer praça. Se você perguntar para as crianças o que você quer fazer, eu quero brincar. A gente tem o desafio de produzir conhecimento de um jeito que eles queiram ficar na escola. Não que outros lugares sejam mais legais do que a escola. Então, muito obrigado pelo tempo, pelo espaço. Professora, reconheço demais o trabalho. E ver a senhora aos 77, eu fiz 60. E estava achando que já estava no meio da carreira para o fim. Que nada, Antônio, estou só começando. Estou só começando. Eu fiz 60 esse ano. Estou feliz da vida, eu entro no metrô, corro para sentar no banco das velhas. Porque eu sempre ficava cansada e não sentava. E pegar vaga no shopping, nas melhores vagas que tem. Não, uma alegria. Ainda eu adoro quando alguém olha e acha que eu não tenho 60. Me acho, gente. Pego aquele papel. Mas muito, muito obrigado. Eu acho que a gente tem a ousadia de mudar as coisas e o Rio pode e deve servir de exemplo para outras redes. Se o Rio conseguir, mais gente consegue. Tá bom? Obrigado, gente.